E dia 20/10 é a vez de Vênus e Plutão iniciar a finalização. Então, portanto, agora é a vez das parcerias, relacionamentos, acordos e finanças terem a sua limpeza, né? Jogar fora aquilo que não presta mais. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, e vamos analisar mais esse movimento impressionante o que está sendo desenhado, vocês vão ver nessa mandala. Lembrando que na descrição você encontra os minutos de cada capítulo para navegar com mais facilidade e ir para onde você quer sem precisar assistir o vídeo todo. Compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais, com os amigos, com quem você achar que tem interesse nesse tipo de conteúdo que pode se beneficiar. Como eu já falei, é um canal independente, então quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, melhor. Bom, esse ciclo começou lá no dia 11/12/2021, né? Então algo assim que está durando aí já um ano, né? A gente vai ver a finalização. Teve também duas outras conjunções, uma no dia 25/12, uma no dia 3 de março de 2022, reforçando todas essas energias. Começou a crescer a partir do dia 27 de maio, teve o auge no dia 9 de agosto e agora chega inicia, na verdade, a finalização a partir do dia 20/10. Então essas são as datas que vocês têm que procurar aí para ver, de acordo com os temas que eu vou falar, quais serão as áreas impactadas, quais são os efeitos que vocês podem ter experimentado ou está vivenciando aí na vida de vocês. Eu vou deixar aqui também o link do vídeo do momento do auge, né, para entender melhor, que eu falo mais ainda sobre esse movimento. Quanto mais consciência a gente tiver, melhor a gente vai conseguir se orientar. E os temas da Vênus é o relacionamento, amor próprio, amor que damos aos outros, as parcerias, né? Quem são as pessoas com quem podemos contar, os acordos que a gente firma. Finanças, está muito ligado a mercados financeiros, ao sustento, a como a gente sobrevive. Então é a questão da matéria, mas não é só isso, né? Está muito mais ligado a sustento, a sobrevivência do que a dinheiro em si, mas a gente dá essa interpretação. Ela também é considerada como uma pequena estrela da sorte para a astrologia. Então toda vez que tem aspecto com Vênus é muito positivo, tende a ser muito benéfico se a gente souber aproveitar. Também há casamentos, aquilo que é belo, aquilo que é refinado, aquilo que é estético, comportamento, tudo isso são os temas da Vênus. E aí o Plutão vem e faz a transformação de tudo isso. Ele quebra, destrói tudo isso para que a gente reconstrua com mais pureza, passando às vezes por crise nessas áreas, para que a gente consiga deixar o antigo morrer. E mais do que nunca essa é a força desse momento. A gente precisa deixar que tudo de ruim, tudo de negativo, tudo aquilo que não presta, que ficou para trás, jogar fora, romper, né, com os passados aí, por mais doloroso que isso possa ser, a gente precisa marcar ali, falar que não quer mais aquilo, que é algo novo a partir de agora, porque senão a gente não consegue de fato trazer um novo momento, iniciar coisas novas. A nossa energia fica bloqueada lá atrás, fica no passado, sobra aquela amargura, vira depressão, tudo isso que impede a gente de seguir adiante, porque a gente ficou preso às situações do passado. E eu estou falando muito aqui no canal sobre a necessidade da gente enxergar as relações, os relacionamentos em geral com outros olhos, de ver aquilo que realmente é útil, conforme foi o período lá que a Vênus passou por Virgem. E tudo isso tem uma importância muito grande também nesse momento de finalização, vocês vão ver. Então vamos dar uma olhada na mandala, porque como eu falei, é muito impressionante o que as oportunidades raríssimas que a gente tem a partir de agora, até que se inicie um novo ciclo entre esses dois, que vai acontecer no dia 1º de janeiro de 2023. Então dá uma olhada porque é bem legal. Então essa é a mandala do ciclo de finalização entre Vênus e Plutão, né? Então
estamos aqui no dia 20/10, às 3:02 da manhã, vai iniciar a finalização. A Vênus vai estar conjunta ao Sol, né? Como a gente viu também no vídeo da finalização do Sol. Esses dois vídeos têm que ser vistos, né, juntos para entender melhor esse ciclo, porque como há uma conjunção, o Sol está iluminando as questões, os temas da Vênus. E isso vai fazer toda a diferença nessa finalização. O ciclo minguante, lembrando sempre, é um momento em que a gente precisa voltar para dentro de nós, fazer uma introspecção dos temas da Vênus, que eu falei lá no início, e ver o que a gente precisa eliminar, jogar fora, purificar, transformar, transmutar, que é pegar algo que aparentemente é impuro, né, e bruto, e ressignificar isso para que a gente tenha maior desenvolvimento, melhore aí as condições. Aqui de Vênus não tem jeito, né? A gente vai falar sobre relacionamento e finanças, que é basicamente o que todo mundo lembra em relação a Vênus. Mas aqui também entra o amor próprio, né? O amor que damos aos outros. Ela está ainda no signo de Libra, então a oportunidade que a gente tem de finalizar aí aquilo que foi iniciado em Virgem, né? Que a gente viu lá quem são as pessoas com que a gente pode contar, o que poderia melhorar nas relações, o que a gente pode fazer para tornar útil, né, para melhorar os nossos ganhos financeiros. Então traz esse impacto, traz essa importância dessa purificação, porque está totalmente relacionado aos ganhos, aos relacionamentos, enfim, tudo isso que eu já falei também. Além disso, a gente vai ter também o Marte fazendo trígono com a conjunção de Vênus e Sol. Então, a importância das ações, mais uma vez, também o Marte também estava envolvido lá na finalização do Sol. Aqui continua, né? Que o Sol ainda está no mesmo grau. Então, aquilo que foi iniciado no dia 19 segue para hoje. Então, por isso que eu falei que os dois vídeos têm que ser vistos em conjunto. O Marte ainda em aspecto de quincúncio com Plutão. Então, traz aquela importância do desenvolvimento. A quadratura com o Netuno retrógrado ainda continua. Então, temos que rever as nossas ilusões, como foi falado no vídeo do dia 12. Aqui vai entrar também a questão emocional, gente. Mais uma vez, o Marte fazendo um sexto exato com a Lua. Então, as emoções, como a gente se sente, tudo isso é muito importante. Tem sido marcante. Eu já cansei de mostrar aqui os mapas em que Marte e Lua fazem aspectos em momentos ali em que há aspectos importantes como esse. Então, o emocional a gente precisa prestar muita atenção nas emoções, entender esse emocional como algo que nos motiva e não como algo negativo que a gente ignora, que tem que varrer para debaixo do tapete, que emoção é uma frescura, que é uma bobeira. Nada disso. A emoção é aquilo que coloca tudo em movimento. E a Lua estando em Leão, a gente pode falar exatamente disso, porque a gente tem que olhar as nossas emoções, como nós nos sentimos, como elas interferem na nossa manifestação da nossa identidade, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente é de certa forma. Porque Leão é o signo regido pelo Sol. Então, se aqui a gente está falando de brilho pessoal, a gente tem que entender o emocional. E quando a gente ignora esse lado, a gente paralisa todo o fluxo da vida. Você certamente conhece pessoas que falam assim: ah, eu não quero sentir, eu não ligo para emoções, eu não lido bem com isso, porque emoção é uma bobagem, tudo isso. Não, o emocional é que coloca tudo em movimento. É a Lua, vamos no sentido astrológico, só para vocês verem. O Sol é o principal, como eu já falei, a irradiação dele, alimenta o mapa e tudo mais. Mas quem é que põe tudo em movimento na astrologia? É a Lua. A Lua, mensalmente, num ciclo de 28, 29 dias, ela faz contato com todos os planetas na
eclíptica. Então, ela inicia a lua nova, então faz o ciclo da lua, né? Todas as fases da lua que eu falo sempre, principalmente no Telegram e no Instagram. Mas faz aqui a movimentação, então ela vai fazendo o contato, né? Ela pega, o que ela faz? Ela pega essa energia solar e distribui para os outros planetas. Então, como que a Lua, se ela simboliza o nosso emocional, como que isso pode ser ignorado? E como que a gente pode jogar isso para debaixo do tapete, igual a maioria de nós aprendeu? Se é ela que dá todo esse movimento, se é ela que faz todo esse início aí, que transfere essas energias solares para todos os pontos do mapa. Então não tem jeito. Pelo menos na visão astrológica, o emocional é sim de muita importância. E toda vez que a gente paralisa, repetindo, toda vez que a gente paralisa o nosso emocional, fala para a vida, não quero sentir, a vida acata tudo que a gente pede e fala, com convicção, né? Principalmente se for no momento de mais emoção, de mais força, percebam, né? No momento de mais emoção, vai paralisar, você vai deixar de sentir porque você tem esse poder, mas em consequência nada anda direito na sua vida. Vai ter coisas que vão continuar, aquelas coisas que são mais rotineiras, mais automáticas, mas você vai perder aquele brilho, né, de você sentir as coisas. E isso está totalmente relacionado com o campo da ação, representado pelo Marte, e o campo financeiro, relacional, consciência e individual, representado por essa conjunção. Então, sextil com Marte, sextil com a conjunção e quincúncio com Plutão. Então, essa Lua... e também faz quincúncio com Netuno, que eu vou falar um pouquinho sobre essa formação aqui. Então tem o emocional também sendo desafiado, né? Aliás, o emocional sendo convidado a ser desenvolvido no sentido de tudo que eu acabei de falar, e também de usar a sensibilidade, a imaginação, a criatividade, sem se perder nas miragens, sem toda aquela confusão. Então, isso é muito forte. Esse mapa do dia 20 é ainda mais forte do que do dia 19 por conta desses pontos todos que estão envolvidos. Então vamos lá, olha que informação interessante. A gente tem a Lua a 24 graus de Leão, Plutão a 26 de Capricórnio e Netuno a 23 de Peixes, formando o quê? Formando dois quincúncios, que é chamado de Iod, essa formação, ou dedo de Deus. Se tivesse um sexto aqui, na verdade há um sexto entre Plutão, né? Então forma o Iod perfeito. Então é o momento em que... O que está acontecendo aqui? Netuno e Plutão estão em aspecto, apesar de não ter mostrado aqui na mandala, mas está. 26 e 23 são 3 graus de diferença, é muito pouco, então tinha que estar aqui o sexto sim. Estão apontando, imagine aqui um triângulo, né? Um triângulo entre esses 3 planetas. Estão apontando para o emocional. Então, as ilusões, as fantasias, aquilo que está oculto, aquilo que eu tenho de inconsciente, aquilo que tenho no meu subconsciente, tudo isso está nesse momento, porque a Lua é muito rápida, né? Mas é um momento assim que tem um impacto ali no dia. Tudo que acontece com a Lua é muito relevante no nosso dia a dia. Então tem um impacto muito grande no nosso lado emocional, no nosso lado criativo, intuitivo, a capacidade que a gente tem de nutrir, de buscar aconchego, de dar proteção, tudo isso simbolizado pela Lua e nesse aspecto fortíssimo entre esses 3 pontos. E isso vai perdurar por mais 3 meses até a conjunção nova entre Vênus e Plutão, que vai acontecer no dia 1º de janeiro de 2023. Então, esse momento, essa foto, né, dessa mandala aqui do céu, é uma das
mais bonitas que eu já mostrei aqui para vocês. É uma chance incrível que a gente tem de reconectar com o nosso lado emotivo, né, que é sensorial, que faz a gente sentir o fluxo da vida. Às vezes é doloroso, às vezes não é desprazeroso, às vezes tem situações que a gente gostaria de não sentir porque dói, mas toda vez que dói, a gente tem que lembrar que só dói porque há vida, porque há movimento, porque a gente está tentando desenvolver, né, evoluir, como muitos gostam de dizer, nessa vida. Então, é isso que eu vejo nessa mandala maravilhosa aqui. Além disso, a gente tem o ascendente em Virgem. Então, Virgem, mais uma vez, aquela importância do comportamento organizado, da limpeza, da utilidade, do servir, porque a Vênus fez ali uma passagem muito importante, eu falei, tem aqui no canal. Então, esse tema, mais uma vez, tem relação com tudo isso que eu estou falando aqui. A Vênus caiu na casa 2 também, então a casa que é considerada a casa do sustento, da sobrevivência, do dinheiro, então traz mais uma vez essa importância. E lá no norte, né, no meio do céu, signo de Gêmeos, para onde a gente está indo na direção, a importância de ter liberdade de movimentação, de dinamismo, de trocas, de estabelecer conexões, fazer tudo isso. Quem são os contatos, mais uma vez, que a gente pode realmente usar e estão ali realmente do nosso lado para que a gente consiga desenvolver. Então é isso tudo que essa mandala traz. Esse é o recado que eu vejo aqui. Incrível. Momento incrível, momento de muita oportunidade, então bora aproveitar. Então tá aí, né? Não tem como negar a importância, momento impressionante, oportunidade incrível que a gente tem de seguir a partir de agora, de fazer essas finalizações, abrir caminho para o novo, desde que a gente tenha capacidade de transmutar aquilo que há de ruim, aquilo que há de impuro nas relações, do amor, né? O tema do amor é muito importante, porque só a partir do amor a gente vai conseguir construir, lidar com esses desafios da materialidade. Está sendo muito impactado esse ano, está sendo muito trabalhado. Bom, nem precisava da astrologia, só ver os resultados que a gente tem na prática, né? Na questão econômica, dificuldades financeiras, tudo isso que a gente está precisando lidar para melhorar. Então, o desafio aqui é, a partir das reflexões de vocês, das datas ali, dos acontecimentos, porque não adianta ser só no céu, tem que ter correspondência, tem que ter sincronicidade com a vida de vocês. Não deve ficar ouvindo só o que eu tenho para falar, se não bater no seu interno, se não ressoar com você e você não ver uma importância significativa na sua vida. Senão de nada adianta um monte de informação muito bonitinha, muito não sei o que, mas que não vai valer para nada. Então é preciso, por isso que eu sempre falo de procurar nas datas, procurar aí os acontecimentos, porque a partir do momento que vocês enxergarem na vida, a manifestação dessas energias da vida, vocês vão conseguir fazer as transformações. E as finanças, né? Todo mundo está muito preocupado com a questão financeira, então esse é o momento que a gente tem de fazer o quê? De pegar aquilo que não funciona, que não presta, seja a forma como a gente ganha o dinheiro, seja a forma como a gente lida com o dinheiro, também é muito importante, e mudar isso, transmutar. Então é fazer esse trabalho na área financeira, mas principalmente na forma como a gente encara essas coisas, porque a gente consiga lidar com o que está por vir, que é uma grande interrogação. Mas a gente sabe que há um foco dessas energias, se assim podemos dizer, nessa parte da nossa materialidade. Tudo que está acontecendo tem um motivo, está acontecendo porque precisa acontecer, porque a gente ainda não está preparado para lidar de outra forma, para manifestar outras características. A gente ainda está muito básico no nosso desenvolvimento, falando isso aqui como humanidade.
É claro que tem pessoas que estão à frente do seu tempo, isso vai ter sempre. Mas quando a gente olha no coletivo, nos resultados, a gente vê que ainda não está tão assim. Então vem os rigores, tudo isso que a gente está vivenciando. Como foi o confinamento de 2020 e 2021, que foi um momento de maior rigor para que a gente aprendesse. Mas a gente ainda não está aprendendo, a gente ainda insiste em se apegar aos padrões antigos que não vão mais ter ressonância nessa nova era. Então é preciso desapegar de tudo isso, fazer esse movimento de purificação. Por isso que eu estou insistindo muito nessa palavra, para que a gente consiga entender e consiga aproveitar melhor e consiga de fato iniciar uma nova fase, porque é só isso que a gente está querendo, a gente só quer começar algo novo. Chega dessas coisas que a gente já sabe, corrupção, poder, abuso de poderes em geral, e para não ficar aqui entrando em detalhes, mas violência, agressões, tudo isso que é pútrido na nossa sociedade, que é o esgoto que o Plutão trouxe à tona a partir do momento em que ele destruiu as instituições desde 2008, para que a gente consiga ver e faça essas mudanças e faça essa depuração do que deve ser mantido e do que deve ser de fato eliminado nesse final de ciclo, para que a gente consiga ter de fato o início de uma nova era. Então tudo isso são as reflexões que a gente precisa trabalhar em nós. Como eu falei, tem que ter ressonância interna, tem que bater no coração mesmo, você tem que sentir aqui, porque senão de nada vai adiantar. Então, resumindo, voltem nas agendas, vejam as datas, quais foram as manifestações de acordo com as energias, o que você tem na sua vida, jogue fora, desapegue, é doloroso, mas rompa com o passado para que você consiga ter de fato um novo momento que se inicia a partir de 2023 com ainda mais ênfase, com ainda mais força, principalmente quando Plutão entrar em Aquário, mas essa é uma outra história e a gente vai ver mais pra frente. A mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação. Na descrição tem o link das minhas redes sociais, do canal do Telegram, onde eu posto diariamente o movimento dos astros, link para quem quiser consulta e entender todos esses movimentos incríveis da astrologia diretamente aí no seu mapa, saber como os trânsitos podem estar influenciando a sua vida e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.